A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, evangelista Adriano vos falando, e nessa oportunidade para comentarmos mais uma lição das lições bíblicas da Betel Dominical desse trimestre, primeiro trimestre de 2022, aonde estamos aí já na 10ª lição, comentando esta mensagem deste profeta, que é uma mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. Como já disse, desta feita estaremos aí comentando a lição de número 10, que vai tratar a respeito desse tema, a visão da torrente das águas purificadoras. Bem, meus amados, sabemos que o livro de Ezequiel é um livro de mistério, com muitas linguagens de figura, parábolas e também metáforas e alegorias de difícil interpretação. Porém, as verdades são claras e indispensáveis a todos aqueles que almejam o céu. Ele nos apresenta um Deus que fortalece o Eu Sou Soberano, o Senhor. Como veremos na introdução, hoje estudaremos acerca dessas verdades espirituais extraídas do texto de Ezequiel 47. Não podemos deixar de observar esse texto para o contexto dos exilados ali no tempo de Ezequiel. Desde o capítulo 33, estamos observando a questão da promessa de restauração que o profeta traz ao povo exilado. Mas não só Ezequiel falou a respeito disso. Temos estudado que os profetas consolavam o povo de Deus, dizendo que chegaria o dia em que Deus os restauraria. Deus é apresentado também aqui como rei e pastor, e como já vimos, Senhor. Como tal, os textos diz que ele daria ao seu povo, como estudamos na lição passada, um coração novo. E qual o objetivo desse coração novo? Bem, como temos estudado, o objetivo era levá-los a adorá-los e tê-lo como único referencial, e assim estabelecer a sua presença no meio do seu povo, em um templo novo, como também vamos estudar na próxima lição. Mostrando assim que desde sempre Deus quis reestruturar, restabelecer o seu relacionamento com esse povo, trazendo assim este povo para esse relacionamento com ele. Ezequiel 47, meu amado, reforça a constante ênfase do profeta que no reino final aconteceria a mudança física e geográfica extraordinária de Israel. O rio está mostrando literalmente esta mudança que aconteceu. Na visão de Ezequiel das águas do Oriente, de uma torrente de água que fluía do templo e ia para o leste, em direção ao Jordão, e ali fazia uma curva indo para a área do Mar Morto. Essa visão dada a Ezequiel é semelhante à visão de Zacarias 14. Esse rio de Ezequiel 47 é similar ao rio de Apocalipse capítulo 22, que também é associado ao rio que está registrado em Gênesis capítulo 2, versículo 10. Ou seja, o rio que saía do Éden, que simbolizava as bênçãos de Deus que sai do trono do Senhor. Então, meu amado, como vamos ver aqui a visão de Ezequiel
da torrente de água purificadora, em resumo, nós vamos ver que são águas que, além de purificar, transforma, frutifica e sustenta. São águas que dão vida e que fluem do trono de Deus. Assim sendo, meu querido, aqui no a questão da visão das águas que jorra do trono, nós vamos ver que a visão de Ezequiel 47, ela vem logo após a visão que Ezequiel teve da restauração do Vale de Ossos Secos, e termina fazendo menção à habitação à terra prometida e ao santuário de Deus. E como vai dizer aqui, meu querido, tais aspectos também são presentes no contexto de Ezequiel 47. O templo, a terra em herança no versículo 13, a restauração nas visões de Ezequiel abrange o povo, o templo e a terra. As verdades reveladas aqui, como na visão das águas que jorra do templo, é notada no cerne, no foco desse primeiro tópico. Verdades em que vamos rever, relembrar ou aprender no decorrer dessa lição. A primeira é a de que trata a respeito da importância do templo para o povo judeu, pois era um lugar sagrado, um local onde eles buscavam ter contato com Deus, ou seja, eles tinham dentro de si que, se o templo estava ali no meio de Jerusalém, então Deus estava no meio deles. Então aquele era um local onde eles buscavam ter esse contato com Deus, mantinha suas vidas religiosas através dos ritos sagrados, Eles tinham essa convicção de que Deus estava ali no meio deles, o templo estaria, ou seja, era um local sacrossanto para eles, aonde eles faziam o seu sacrifício. Para os judeus, o templo estando ali no meio de Jerusalém, a glória deles estava ali presente sempre. A outra verdade encontrada aqui nesse primeiro tópico é a questão da fonte das águas que jorra desse templo. Ela lembra o próprio Senhor como fonte da água viva e, ao mesmo tempo, o templo de onde jorram essas águas que traz vida, transformação e purificação. Veja, João capítulo 4, versículo 10 e 14, Apocalipse capítulo 21, versículo 22 e Apocalipse capítulo 22, versículo 21. No caso de João capítulo 4, Jesus afirma àquela mulher samaritana que, se ela conhecesse o dom de Deus e aquele a quem ela estava pedindo de beber, ele daria a ela da água da vida, água viva, ou seja, fazendo referência à salvação. Jesus oferecia para aquela mulher a água que ia saciar não a sua sede física, mas a sua sede espiritual, a sua necessidade espiritual. Jesus mesmo disse em João capítulo 7, versículos 37 a 39, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas correrão do seu ventre. E no versículo 39, Jesus faz referência ao Espírito Santo que havia de ser dado a todos que crescem em Jesus. Então, irmãos, dentro
disto, há outra verdade a ser extraída desse contexto. Aqui, enquanto nós nos aproximamos desta fonte, esperando receber dela a solução das nossas necessidades de vida, que muitas das vezes nós mesmos conseguimos solucionar, essa fonte que é Jesus. Como fez com a mulher samaritana, estende o seu olhar para além do que pensamos, daquilo que pensamos ser a nossa real necessidade, e ele nos oferece o que realmente precisamos, o que realmente necessitamos. Jesus é esta fonte de água viva e, ao mesmo tempo, é o templo de onde jorra essa fonte. Fonte que traz transformação, regeneração e vivificação a todos que beber desta água. Assim como nos revela, ou como nos foi revelado aqui em Ezequiel 47, versículo 1 e 2 e o versículo 8. O resultado, meu amado, como vai dizer aí o nosso segundo tópico, ou subtópico, é que uma vez que eu bebo desta água, eu recebo essa transformação. Esta água nos leva a viver sendo guiado por Deus, por Cristo, que é a fonte da água viva. Ou seja, quem segue o percurso deste rio. Como vai dizer também Ezequiel capítulo 47 e o versículo 12, vai a cada dia mais alcançando um nível mais profundo de transformação, de justificação. Então, esse é o resultado que essas águas nos levam a viver. Por onde elas passam, elas transformam, traz vida e cura, pois sai do santuário de Deus. E isto nós conseguimos notar quando aquele guia angelical, ele chama a atenção de Ezequiel para que Ezequiel prestasse atenção no percurso da água. Na verdade, quando o anjo pede a Ezequiel que foque a sua visão, ele está dizendo: olha, Ezequiel, olhe o resultado que causa o rio por onde quer que ele passa. Ao olhar, Ezequiel vai registrando a abundância das árvores que ele via na margem do rio. Árvores que davam frutos que eram para se comer, ou seja, fala de provisão, fala das folhas que faziam remédio, falando da cura, falando da restauração. E os seus frutos não acabavam, as suas folhas não caem, pois elas estavam sendo regadas pelo rio que saía do santuário de Deus. Mostrando, meus amados, que assim essas águas elas eram transformadoras, vivificadoras, curadoras, saciadoras. Aonde elas tocassem, havia vida e produtividade. A exemplo disso, nós temos aqui na nossa lição, nós demos ao exemplo do Vale de Ossos Secos e também temos aqui o exemplo do Mar Morto. Concluindo, a proposta desse primeiro tópico foi nos mostrar, através dessa visão das águas que jorram do trono, verdades que aqui foram expostas através da mensagem literal de Ezequiel capítulo 47. E que o templo possui este forte significado para a vida religiosa do povo de Israel. E também mostrar que essa associação entre
templo e fonte de águas, nos lembra o próprio Senhor como a nossa fonte de águas, tá bom? No segundo tópico, nós vamos falar aí do uso do termo da água na mensagem bíblica. Assim sendo, nós vamos ver que nem todo o texto bíblico que menciona a água, ele se refere à água como bênção de Deus para o povo. Exemplo, o dilúvio em Gênesis capítulo 7, as lutas que o salmista passava, em que ele traduz como um levante de grandes rios, que está aí na nossa revista, Salmos 93, versículo 4 e versículo 5, e as grandes tempestades que surgem, derrubando aqueles que não estão firmes em Cristo, como é o caso aí de Mateus capítulo 7 e o versículos 26 e 27. Assim sendo, meu querido, nós vamos então focar aí no presente tópico. A ênfase será em mensagem bíblica que registra o uso do termo como água, rio e fonte, pelo Espírito, para que uma pessoa entenda a ação de Deus para com o seu povo, segundo o seu plano, visando o seu propósito. Ou seja, meu querido, segundo a nossa revista, de acordo aqui com esse nosso segundo tópico, a ação divina que transforma, a verdade que temos aqui é as águas que brotam do trono de Deus. Na visão de Ezequiel, quando essas águas entram em contato com o mar morto, o que acontece? A Bíblia diz que ele seria curado, seria transformado de um mar improdutivo e sem vida em um mar que produziria, em um mar curado, só com o poder desta água. Só pelo simples fato dessa água ter caído e entrado em contato com esse mar, a Bíblia diz que ele haveria de ter vida novamente. Foi o que nós falamos já com relação também ao Vale de Ossos Secos. Só com o poder da palavra de Deus, que aqui é representada por este mar, só com o soprar da palavra de Deus, o ordenar da palavra de Deus, o cumprir da palavra de Deus, a ação da palavra de Deus, a Bíblia diz que aqueles ossos voltaram a ter vida. Foram restaurados pelo poder desta palavra, pelo poder desta água que flui do trono de Deus. E em nós, meu querido, esse mesmo poder se manifesta por intermédio da graça, a graça transformadora de Deus, que uma vez que o aceitamos, esse rio, ele entra em ação nas nossas vidas, trazendo vida, nos curando, não só de uma cura física, mas também, principalmente, da cura espiritual, da morte espiritual, fazendo com que o velho homem morra e venha um novo homem, uma nova criatura, onde tudo se faz novo, como diz a palavra de Deus. A ação de Deus, por intermédio da sua graça maravilhosa, nos transforma e nos faz frutificar, como nós podemos observar no nosso segundo subtópico, a ação divina de frutificação. Meus amados, nesse segundo subtópico aí, vamos notar que para que haja essa frutificação, as árvores precisam estar próximas à margem, junto às águas. Isso nos lembra do que nós estudamos na lição de número 6, em que falamos ali, em parte, dessa lição
que tratou ali das parábolas do livro de Ezequiel, onde em dado momento fomos levados a trazer à nossa memória ou relembrar dos ensinamentos, das verdades que Cristo nos ensina, nos deixou, que só tem como sermos frutíferos ali para aquela lição, só tem como ser frutífero se estivermos ligados na videira. Aqui só tem como a gente ser frutífero se estivermos com as nossas raízes estendidas para esse rio. Rio que jorra do trono de Deus. Irmãos, não é diferente. As árvores que dão frutos e que não param de dar fruto e que dão fruto o ano inteiro e que suas folhas não caem, servem de cura. Essas árvores precisam estar à margem, à beira, junto desse rio, para que esses efeitos estejam sendo causados nela. Vimos ali também na lição 6, tratar ali dessa questão das raízes, das varas estar na videira verdadeira, tratando do relacionamento também, e trata aqui do relacionamento quando fala dessa questão dos rios, das árvores estar com as suas raízes estendidas para os rios. Fala do nosso relacionamento com Deus. Assim como nós vimos com o povo de Israel, não é diferente para conosco. As ações divinas são sempre de nos colocar dentro desse relacionamento de Deus para conosco, de nós para com Deus. E esse relacionamento nos leva a uma intimidade constante, firme e progressiva com o Senhor. Pois as árvores plantadas junto do ribeiro de água, essas dão fruto no tempo certo, as folhas não caem e tudo que essas árvores faz prospera. E isso porque elas estão sendo regadas pelas águas desse rio que flui do santuário do Altíssimo. Assim sendo, essas árvores têm a possibilidade de se tornarem frutíferas para ser bênção na vida de todos quanto Deus envia. Assim, Deus vai sendo glorificado nas nossas vidas. Por último, nós temos aí a ação divina de sustentação. A verdade a ser extraída desse terceiro subtópico do tópico 2, se verdadeiramente nós somos tocados nas nossas raízes e se essas raízes verdadeiramente estiverem estendidas para o rio, estarão recebendo verdadeiramente dessa fonte água da vida, água que produz vida e que faz que tudo aquilo que possa existir de infrutífero na nossa vida venha a ser estancado e passamos então a ser frutíferos. Então, meu amado, naturalmente haverá em nós um princípio indispensável que nos é apresentado aqui neste terceiro subtópico para que continuemos frutíferos, crescendo e se desenvolvendo progressivamente. A perseverança. A Bíblia afirma que somente aqueles que perseveram até o fim serão salvos. Aí nos vem a pergunta que a nossa revista nos faz: como perseverar em tempos de tanta distração e novidade? A resposta é simples, meu querido: estendendo as nossas raízes para o rio.
O que significa esse estendendo as nossas raízes para esse ribeiro de águas que brota do trono de Deus? É a nossa conduta, o nosso esforço, o nosso desenvolvimento, a nossa entrega em buscar conhecer a Deus mais e mais, o mais profundo que nós conseguimos. Irmãos, trocando isso em miúdo, só tendo uma autoliderança de nós mesmos, tendo propósito de vida constante, administrando o nosso tempo em estarmos orando, em estarmos estudando a palavra de Deus, jejuando, indo aos cultos, praticando a nossa devocional diária. Só assim é que com ações nós vamos estar mostrando para Deus o nosso real interesse de buscá-lo e de querer receber dele o mais profundo possível. E acima, meu querido, de todas essas ações e outras que poderíamos estar aqui, de uma vida devota a Deus, que está estendendo as suas raízes para este rio, acima de todas essas está a vigilância. Porque se eu não vigiar, não adianta eu orar, não adianta eu ler Bíblia, não adianta eu ir a culto, não adianta eu procurar ter uma vida devocional. Um dos principais princípios para que eu tenha uma vida abençoada de devoção a Deus é a vigilância. Acima de tudo, eu preciso ser vigilante. E aí sim, eu vou entender que essa ação fará com que eu seja produtivo, que haja fruto em nós. Ou seja, as folhas não vão cair por não secarem. E sempre haverá frutos, porque esta árvore, ela está sustentada, as suas raízes estão sustentadas, está estendida para a fonte que dá vida e sustentação. Concluo esse tópico dizendo o seguinte, que o uso dos termos água na mensagem bíblica nos mostra que as ações divinas que transforma, frutifica e sustenta, nos leva a cada dia mais a estarmos próximo desse Deus que nos faz ser frutífero. No terceiro tópico, as águas vivas no presente e no futuro. Amados, como nós estamos vendo durante toda esta lição, Jesus está sendo anunciado aí, Jesus está sendo manifestado como esta fonte de água viva. A fonte de água viva, vamos ver aqui, que ela satisfaz a mais profunda sede da nossa alma. Como vimos lá atrás, quando usamos o exemplo da mulher samaritana, no início da nossa lição. Por isso, nós vamos ver aqui que bem-aventurado é todo aquele que procura se envolver, mergulhar, beber, estender as suas raízes para esse rio de águas que santifica. Bem-aventurados são todos aqueles que verdadeiramente têm o real e profundo desejo de conhecer e prosseguir e conhecer ao Senhor. A verdade aqui nos trazida é que bem-aventurado é todo aquele que verdadeiramente tem o real e profundo desejo de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, como declarou Oséias.
Vendo uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse ali uma verdade que eu, em particular, concordo com ele. Que nem toda eternidade será suficiente para que nós alcancemos todo o conhecimento de Deus. Irmão, quando nós procuramos se envolver, beber desta água, mergulhar nesse rio, isto fala da nossa busca profunda e constante desse conhecimento. Que haja em nós o mesmo falar que houve em Jó, que é o resultado de quem passa a ter a experiência de atravessar esse rio a nado. Antes eu te ouvia, antes eu te conhecia de só ouvir, agora te conheço de contigo estar. Nós podemos estar até nos desenvolvendo no conhecimento com Deus, mas tem níveis. Primeiro no tornozelo, depois no joelho, depois nos lombos, nos ombros e daí para frente já tem que ser a nado porque não tinha mais como atravessar. Irmãos, amados irmãos, quando recebemos a Jesus, recebemos dele o saciar do vazio que existia em nós. Que sejamos os remanescentes, que em meio a um mundo seco espiritualmente, árido de Cristo, possa existir frutos de vida, santificação e purificação em nós. E isso é possível se continuarmos nos envolvendo com Cristo, o mais profundo que nós conseguimos ir. Segundo nós temos aqui Zacarias e as águas de Jerusalém. Aqui nós vamos ver que Zacarias foi esse profeta que Deus levantou e que profetizou depois de Ezequiel. Vemos ainda que o povo já tinha retornado para Jerusalém. E o que eles encontraram por lá foi só ruína. Inclusive o templo, motivo de seu orgulho religioso. Assim, meus irmãos, como no pós-exílio, onde tudo estava destruído em ruínas, Deus levanta Zacarias e outros. Deus sempre levanta alguém para que em meio à destruição, esse possa ser o arauto de Deus com uma mensagem de conforto, encorajamento, estimulando a esperança e a fé em Deus, para continuarmos andando e confiando nele. Deus sempre se levanta em favor dos seus, para reconstruir, para restaurá-lo. A exemplo de Jerusalém, que estava em ruínas, debaixo do domínio do imperador ímpio. Segundo a profecia, Jerusalém seria forte, haveria provisão através dessas águas correntes, águas que são águas que não oscilavam nas estações, mas que corriam em direção ao leste para o Mar Morto e ao oeste para o Mar Mediterrâneo. Falando assim, como nós vimos, dessa ação, dessas águas que fluem do santuário de Deus, que ao mesmo tempo é Cristo, tanto como fonte de águas ou como o próprio templo, para trazer, como nós vimos aqui no caso do Mar Morto, vida, restauração, transformação, regeneração, fazendo
deste povo, um povo que vive segundo a vontade de Deus. Por último, temos aí a visão de João. João viu o rio da água da vida. Nós vamos entender aqui na mensagem desse terceiro subtópico o mesmo rio registrado em Gênesis capítulo 2 e o versículo 10. Provavelmente é o mesmo rio que o salmista registra no Salmos 46, que Ezequiel registra em Ezequiel 47, o mesmo no Zacarias capítulo 14, entre outras passagens que revela este rio de águas puras e que está disponível para todos os que buscam na palavra de Deus serem purificados por esse rio. Que, como nós estamos vendo desde o princípio, essas são as ações que esse rio provoca na vida daquele que bebe da sua água, que mergulha nele, que estende as suas raízes para ele. Irmãos, este rio que fala aqui é literalmente o rio que João viu. É literalmente o rio que nós veremos quando estivermos na eternidade. Provavelmente é o mesmo rio que todos esses que acabei de citar nas passagens aí atrás também viram. Então, a outra parte dessa mensagem é falar sobre esse rio literal, rio de águas cristalinas, como João diz no Apocalipse. Irmãos, concluindo, Jesus é a fonte das águas da vida. Jesus é a fonte da água da vida, que satisfaz a sede mais profunda da alma. Por isso, como nós vimos, bem-aventurados que atendem ao seu chamado para tomar desta água. A nossa oração, o nosso profundo desejo, o nosso pedido é que o Espírito Santo nos ajude a desfrutar dos efeitos do rio de Deus, que produz no presente, na vida de todos os que buscam beber, mergulhar nesta água. Restauração, frutificação e sustentação. Até que Ele venha, que possamos continuar gozando dos efeitos desse rio, rio puro de água da vida. Que Deus em Cristo nos abençoe. Não esqueça, se você veio até aqui, deixa aí o seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva. O seu comentário é de suma importância para nós continuarmos com esse trabalho. E não deixe de compartilhar. Com tantos quanto você conseguir compartilhar através das suas redes sociais, para que essa mensagem ela chegue a outros também. Tá bom? E assim eu me despeço na paz do Senhor e até a próxima lição.